Olá pessoal, é com muita alegria que apresento esta explanação neste terceiro Congresso Brasileiro de Física, e nesta apresentação a palestra irá ser guiada com um fim específico, que é a apresentação do meu mais recente trabalho, do meu mais recente livro, que é o livro Física Preleções, que daqui a pouco eu explano ele aqui na transparência. E este material didático com fins educacionais voltados para a área de física é o tema desta apresentação, que faz parte do enredo voltado para este congresso, com o fim de discutir práticas educacionais, com o fim de discutir ciência ligada à física, tá certo? Então, já me apresentando, sou o professor Jailton Filho, e o tema desta palestra é Física Preleções, que é o título do meu mais recente trabalho de cunho científico. Bom, este cara sou eu, estou tanto quanto arrumado aqui nesta transparência. Vou ler um pouquinho sobre uma apresentação. O professor e escritor Jailton dos Santos Filho pertence ao município sergipano de Nossa Senhora das Dores. Desde 2020, ano da sua graduação em Física, licenciatura plena, pelo Departamento de Física da Universidade Federal de Sergipe, atua no fomento e divulgação do ensino de Física e Matemática. Este trabalho é o seu primeiro livro científico produzido a partir dos resultados das suas publicações e pesquisas, tá certo? Então, meu vínculo acadêmico atual é um mestrado pelo Programa de Pós-Graduação Profissional em Ensino de Física, PPGPF, da Universidade Federal de Sergipe. Atualmente sou bolsista fomentado pela Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de Sergipe, FAPESE, e vinculado ao projeto estruturante do Programa Nacional de Universidade, o PNLD. Então, a minha linha de pesquisa é o desenvolvimento de material didático e instrucional para o ensino de física, tal como este livro. Este livro não é produto do meu mestrado, mas no meu mestrado, a minha linha de pesquisa é a análise do Programa Nacional do Livro Didático, com o fim de elaborar um documento que vai nortear a produção e a editoração de livros didáticos versados em física, para serem instituídos e vinculados nas escolas públicas a partir de 2024. É este o meu trabalho de pesquisa atual na Universidade Federal de Sergipe, com orientação do professor doutor Tiago Nery Ribeiro, do Departamento de Física da Universidade Federal de Sergipe. Então, feita essa breve apresentação sobre este que está aqui explanando, vamos ao livro foco desta apresentação. Aqui está a capa e a contracapa do livro, como uma parte mais, como se fosse um mapa mundi, né? Algo com frente e verso, bacana. E nada mais justo do que mostrar o texto de apresentação, um fragmento do texto de apresentação feito pela prefaciadora. Física Preleções é uma coletânea de textos relativamente curtos, de fácil e rápida leitura, que podem ser apreciados e utilizados de forma bastante flexível. Mais do que um livro para ler uma única vez, a obra tem grande potencial para o uso de dinâmicas pedagógicas no apoio aos professores da educação básica, na construção de atividades de ensino de ciências mais fundamentais. Professora doutora Ana Figueiredo Maia, Departamento de Física da Universidade Federal de Sergipe.
fico muito feliz e agraciado com esta apresentação, que mostra o teor e o impacto desta obra que eu produzi, elaborei, para ser utilizada em sala de aula por professores e alunos a nível de graduação e a nível médio. Bacana? Então, as transparências que vão se seguir, elas vão retratar a obra em suas partes. Este livro está dividido em 3 seções, nas quais eu discorro em ordem por astrofísica, termodinâmica e mecânica quântica. 2 capítulos em cada seção, frutos de artigos publicados, inclusive na Revista Brasileira de Física, ou produções inéditas ligadas a estas 3 áreas de conhecimento vinculadas à física. Tá certo? Então, a cada transparência, eu vou falar um pouquinho sobre a sessão, posteriormente sobre o conteúdo abordado em cada sessão, o que eu pretendo que o aluno me dê e o que eu quero dar ao aluno a cada capítulo, a cada assunto, a cada conteúdo destacado. Bacana? Nesta primeira transparência, quando eu falo de astrofísica, e aqui, propositalmente, nós temos uma reação química, uma reação termonuclear, melhor dizendo, que eu já explico com mais detalhes, eu quis abordar 2 temas bastante relevantes. Primeiro, no primeiro capítulo, eu falo sobre astronomia, astrologia e astrofísica, tentando enfatizar a diferença dessas 3 ramificações, colocando o método científico de Galileu como fator determinante para que, de fato, houvesse a distinção desses 3 âmbitos. Na verdade, a astronomia e a astrologia surgiram como lados da mesma moeda e foram diferenciadas quando o método científico passou a ser fator determinante para a comprovação do que se pregava. A astrologia e a astronomia, ambas preveem o futuro. A diferença é que a astrologia tenta prever o futuro dos homens e a astronomia prevê o futuro dos astros. E para tanto se faz uso da matemática, se faz uso do método científico, da experimentação. Quando este fator passou a ser o divisor de águas, a astrologia não pôde se encaixar como ciência porque ela parte de uma superstição, parte de crenças baseadas em comportamentos humanos. Isto não se relaciona com o que nós esperamos para o tratamento científico. Muito se deve ao estudo moderno da astronomia, principalmente as observações dos astros, a alguns conceitos estabelecidos pelos astrólogos de Antão. No entanto, sua comprovação, sua determinação em forma de eficácia em termos de previsão do mecanismo, do sistema físico envolvido, não pode ser acreditado se não houver um aparato, uma metodologia científica por trás. Portanto, quando Galileu estabeleceu, em meados do século XVI para o XVII, estabeleceu o método científico como fator determinante para a comprovação da teoria, a astrologia passou a ser pseudociência. E a astronomia tomou holofotes de credibilidade científica. Então, no primeiro capítulo do livro, eu trato dessa distinção, mostrando sua contextualização histórica, seus principais colaboradores e sua aplicação e implicação na sociedade desde então. No segundo capítulo, eu dou um passo para a astrofísica. A astrofísica é a física dos astros.
além do aparato observacional da astronomia, a astrofísica estuda as reações ligadas à matemática do comportamento dos astros. Usa, de fato, a parte fenomenológica das reações químicas, das reações do cosmos em geral, com uma metodologia, uma rigidez algébrica, para teorizar modelos. E esses modelos de composição da estrutura de todo o universo, visível ou não. Então, no que diz respeito à astrofísica, eu introduzo um artigo, que é o segundo capítulo, intitulado Introdução à Evolução Estelar, na qual eu falo da concepção, da formação do embrião estelar até o seu colapso em um buraco negro ou em um objeto supermassivo no centro de galáxias. Eu parto dessa diferenciação, conto a história de vida da evolução estelar, mostrando as partes, como a estrela se produz, como o que é uma estrela, ou seja, a estrela é o único objeto na natureza, é o único ente na natureza que consegue fundir átomos de hidrogênio em seu núcleo, produzindo posteriormente elementos mais pesados, ou seja, nessa reação, 4 átomos de hidrogênio formam um átomo de hélio mais energia, está aqui imbuído daquela famosa equação de Einstein, mc². A estrela, portanto, é um objeto que funde elementos em seu núcleo, e a partir dessa fundição, há os tipos e a sequência de vida de uma estrela se baseia no tanto de hidrogênio que ela queima no seu combustível, no seu interior. Então eu conto a história da evolução estelar, nesse segundo capítulo, até a parte, o estágio final de uma estrela, que é quando ela para de fundir elementos interiores. Então, nesta parte, nesta seção vinculada à astrofísica e à astronomia, eu parto desde os primórdios do primeiro capítulo, mostrando a curiosidade, a instigação do homem perante o cosmos visível, perante os astros noturnos, os astros diurnos também, como o Sol, a curiosidade humana partindo do estudo dos astros até uma parte mais técnica, que já vai entrando na concepção da formação estelar, das reações químicas e termonucleares que acontecem para esse tipo de objeto. Bacana? Então, eu permeio esta primeira parte do livro falando sobre astrofísica. Bacana? Na segunda parte do livro, eu discorro sobre termodinâmica. Nós temos aqui 2 imagens, cada uma delas representa cada um dos capítulos que eu abordo nessa segunda parte. Nesta primeira imagem, nós temos aí a representação da primeira lei da termodinâmica, que é a variação da energia interna é igual ao calor trocado menos o trabalho realizado. Esta primeira imagem aqui, ela nos dá a ideia de que neste capítulo eu falo das 4 leis da termodinâmica: lei 0, primeira lei, segunda lei e terceira lei, mostrando sua contextualização e suas aplicações no dia a dia. Discorro de forma didática sobre os personagens principais, o enredo do mundo, no qual, no momento em que o entendimento sobre o estudo do calor foi concebido na sociedade, a diferença principal de calor e temperatura, até a formulação das 4 leis que regem a ciência da termodinâmica. Detalhe importante: no ensino médio, a gente fala até a terceira lei. A gente fala até a segunda lei, perdão. Porque a terceira lei da termodinâmica, ela pede que nós tenhamos o conceito de limite. E o conceito matemático de limite não é
no atual base comum curricular ofertado no ensino básico, no ensino a nível médio. Bacana? Então, recomendo ao professor fazer uso deste material, falando da lei 0, da primeira lei e da segunda lei. Agora, a terceira lei fica mais para a parte da graduação. Bacana? Falando do contorno histórico, por que lei 0 e por que primeira lei, bacana? E aí a gente vai perceber que a lei 0 foi estabelecida depois que a primeira lei já estava em vigor, então, mas ela parte do princípio anterior, mas já existia a primeira lei, então deu-se o nome de lei 0, a lei que embasa todas as outras. Nesse sentido, eu discorro sobre esta conceituação ao longo deste capítulo. Bacana? Já no segundo capítulo desta sessão, essa imagem, e aí os créditos são meus, por isso que não tem a fonte, tá certo? São imagens feitas por mim e que estão no livro. A gente pode perceber aqui uma barra, uma mão e o calor sendo conduzido nesta barra. Neste capítulo eu falo da equação do calor, ou seja, a equação diferencial parcial formulada por Fourier apresenta a dedução dessa equação. Portanto, este capítulo é um capítulo que necessita de um entendimento, de um tratamento, de um formalismo matemático que precisa de equações parciais diferenciais, que, portanto, faz necessário um curso de graduação das exatas para poder ter o entendimento da parte algébrica deste capítulo. Eu apresento a dedução dessa equação, mas também trago a contextualização histórica. Então tem todo um aquecimento até chegar na dedução da equação do calor para um sólido isotrópico e homogêneo. O que é o calor? Primeiro eu parto do que é o calor, da motivação por trás disto e como Fourier conseguiu pela primeira vez estabelecer uma equação que rege a propagação do calor em um sólido. Bacana? Então, para esta sessão de termodinâmica, temos um capítulo para o nível básico, que pode ser aplicado também no nível superior, e um capítulo para o nível superior, por conta do formalismo matemático, que não deixa de ser usado a nível básico em termos de introdução na parte contextual, tá certo? Mas o tratamento matemático empregado na equação, de fato, necessita de um formalismo que pede as equações diferenciais parciais. Bacana? Na terceira e última parte do livro, eu falo sobre mecânica quântica. E já digo a vocês que usei o termo mecânica quântica por conta desta equação. Novamente, a apresentação da transparência em duas etapas, uma imagem para o capítulo e outra imagem para o segundo capítulo. Neste primeiro capítulo, que eu destaco esta imagem, aqui a gente tem embaixo resultados experimentais, resultados clássicos, um eixo de densidade de energia por frequência e em vermelho a lei de Planck. Esta imagem resume o que eu abordo na primeira parte desta sessão, no primeiro capítulo dessa sessão. Eu falo sobre a evolução que Planck deu à física com a implementação de sua constante nos cálculos para poder plotar a curva do espectro do corpo negro. O que levou Planck a formular o seu quanta, a sua distribuição discreta de energia, da energia de um átomo. O que levou ele a fazer isso? Quais suas implicações e o que tornou a física antes e depois dos quantas de Planck. Então é uma descrição subatômica da matéria através da teoria de Planck, com a sua conceitualização erradicada, consolidada, melhor dizendo, através do efeito fotoelétrico.
explicado por Einstein, baseado na ideia de fóton. Então aqui o carro-chefe desse capítulo é, além do quanta de Planck, é a sua aplicação e o seu sentido de existir baseado no fóton. Bacana? Que é o efeito fotoelétrico, que é o fóton, que é o modelo corpuscular e ondulatório da luz. A luz é onda de partícula. Então, neste capítulo aqui, eu foco nessa descrição subatômica da matéria baseado na lei de Planck. Bacana? No segundo capítulo, aí aqui, essa apresentação, aqui é a equação de Schrödinger, em termos de operadores, tá certo? No capítulo destrincho exatamente o que são esses termos, e que essa equação, neste capítulo, é apresentada a sua formulação heurística, sua formulação algébrica baseada numa argumentação heurística. A equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio, ela não é deduzida algebricamente, ela é formulada a partir de princípios físicos, desde a concepção dos quantas de Planck, da ideia de ondas de matéria de de Broglie. Então eu mostro uma apresentação, eu mostro de forma didática essa argumentação heurística, esse formalismo algébrico que levou a Schrödinger em 1924 a apresentar a equação que norteia o comportamento do evento. Tá certo? Finalizando assim esta sessão que, evidentemente, este formalismo matemático baseado em equações diferenciais parciais novamente é aplicado para a graduação. Inclusive este capítulo pode e deve ser usado em disciplinas introdutórias da mecânica quântica, introdutórias, tá certo? Depois dessa equação é que surgiu a mecânica quântica. Então tem muito pano para manga. Aqui é um capítulo introdutório mostrando a equação por um átomo de hidrogênio, certo? E este primeiro capítulo pode ser usado em sala de aula a nível médio como motivação, como virada de chave no que aconteceu na física na virada do século XX. Bacana? Então, o livro ele está dividido nessas três seções, apontando conceitos desde o colapso de objetos em compactos no centro de uma galáxia, na parte da astrofísica, passando pela natureza do calor e chegando na descrição subatômica da matéria. Bacana? Bom, o que eu quero dizer com prática e feedback? Chegando já ao encerramento dessa apresentação, eu gostaria que vocês apontassem o QR Code, apontassem a câmera para esse QR Code. Eu vou deixar também na descrição da palestra o link, que aqui é um formulário que eu gostaria muito que vocês respondessem como forma de avaliação desta apresentação e do livro. Então, neste questionário tem perguntas não somente sobre a apresentação e sobre o possível impacto deste livro para este público que me assiste, que participa deste congresso, não apenas, certo? Então, com o fim de avaliar o impacto desta obra, como que ela pode ser usada, de que maneira ela vai para a sala de aula, porque este livro, pessoal, só tem sentido de existir se for usado por vocês. Bacana? Eu não cheguei a dizer outrora, mas o governo do estado de Sergipe foi o grande patrocinador deste livro. Este livro é fomentado por dinheiro público através de edital que fomenta a publicação de livros e revistas para professores e alunos. Foram feitos mais de 1000 exemplares deste livro para ser distribuído em todas as escolas e instituições públicas do estado de Sergipe. Isto foi feito, está sendo feito. A tiragem que me foi destinada, eu estou doando
para professores e alunos que fizeram parte da minha trajetória ou que eu encontro no meu dia a dia na universidade ou em áreas afins no meu dia a dia, tá certo? E vou sortear, conforme estabelecido com a comissão organizadora, um exemplar, mando para qualquer lugar do Brasil, quem for contemplado. Então estou sorteando, vou doar o livro para vocês que estão participando deste congresso, tá certo? E também este livro foi feito a versão e-book, oficialmente. Então este livro tem a parte impressa, física, e também tem o e-book, que eu estou deixando também aqui na descrição da palestra, o site da editora Seduc, aqui do estado de Sergipe, como vocês podem lá baixar o e-book gratuitamente e usar na sala de aula, distribuir, fazer o uso, que este livro foi feito exatamente para isso, tá certo? Então, antes de eu abrir as perguntas para vocês, eu gostaria que você me respondesse as perguntas que eu destino aqui neste formulário, tá certo? Podem fazer quando terminar a apresentação, não necessariamente precisam fazer agora, mas eu gostaria muito desse feedback, eu vou recebendo, conforme vocês forem respondendo, eu vou receber a notificação ao longo do tempo que vocês destinarem para isso. Bacana? Bom, aqui está minha autopromoção, meu peixe, que sou eu, meu Instagram e meu canal no YouTube, no qual eu disponibilizo aulas gratuitas. Então tem aula de física, de química, de matemática, para nível básico, para nível médio e para nível superior. Então é uma ferramenta que me foi bastante útil durante a pandemia, nos meus trabalhos aqui nas escolas, que eu tinha que gravar aula, e acabou virando um hobby e algo como produto educacional também. Portanto, vira e mexe, eu deixo algum recado lá, alguma aula, né, para os diversos tipos de público que me acompanham. Inclusive essa palestra, uma cópia dela também vai estar armazenada no meu canal. Bacana, pessoal? Então, desde já, como diriam os youtubers, curtam, comentem e compartilhem, né, aqui as minhas redes. Bacana? E para finalizar, eu vou usar a lei do livro para me despedir. E ele fala o seguinte: o que sobra é a obra, o resto só sobra. Em língua portuguesa, o verbo só sobrar diz respeito ao navio que vira de cabeça para baixo, assim, que a proa vira de cabeça para baixo. Então, só sobrar é esse naufrágio de cabeça para baixo. Portanto, o que sobra é a obra, o resto só sobra. Muito obrigado, fiquem todos com Deus, em paz, estou à disposição, que esse congresso seja muito frutuoso para todos nós e que nós possamos continuar com nossa missão de divulgar a ciência, de democratizar o conhecimento, e que práticas como essa, como o livro, como um congresso, como a revista brasileira de física, como a divulgação científica de qualidade, sejam cada vez mais compartilhadas, mais usadas para este país que urge por uma boa educação e que nós temos muita matéria-prima, muitos profissionais de qualidade para fazer. Tá certo, pessoal? Então, um forte abraço, fiquem todos com Deus.